Em uma pequena cidade aninhada entre as colinas verdejantes, vivia Sara, uma jovem de coração puro e uma fé inabalável. Com seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque despojado, e seus óculos redondos que emolduravam um olhar gentil. Sara irradiava uma serenidade que a distinguia. Ela morava com seus amados avós, a Dona Clara e seu Elias, que a criaram com amor e os sólidos princípios da fé cristã. A casa deles, com seu jardim florido e a Bíblia sempre aberta na mesa da sala, era um refúgio de paz e de amor naquela família. Os avós de Sara já eram aposentados e eram eles que sustentavam a casa. Sara não trabalhava fora, apenas cuidava dos avós e cuidava da casa, e também dividia o seu tempo entre os estudos de pedagogia e também as atividades da igreja, onde ela cantava no coral e ajudava na escola dominical. E os cuidados com seus avós, sua rotina era tranquila e preenchia todo o tempo do dia de Sara. Ela sempre se ocupava e dava sempre o seu melhor. Mesmo com toda uma rotina, Sara, em seu coração, havia um anseio por um amor que pudesse compartilhar de seus valores cristãos e de seus sonhos também. Sara sempre estava orando para o Senhor, pedindo para Deus que ela pudesse ter calma e sabedoria para saber esperar a pessoa certa que viesse preencher o coração dela. Porque ela já tinha Jesus, ela tinha crescido realmente na fé cristã, era uma menina fervorosa. Ela tinha tido 2 decepções amorosas e falava para o Senhor, Senhor, que no tempo certo chegue a pessoa realmente que vai ser o meu parceiro pro resto da vida. Que eu não fique preocupada nem angustiada com isso, que eu apenas viva um dia de cada vez, que eu saiba esperar. Sara ficava triste, às vezes até chorava, porque ela via que a maioria das pessoas que ela conhecia, os rapazes, eles não queriam compromisso. Eles estavam apenas passando tempo, até mesmo os que estavam dentro da própria igreja dela. Foi então que Sara descansou no Senhor e entregou realmente o coração e aquele sentimento nas mãos de Deus. Um dia, em um culto da igreja de Sara, o pastor anunciou a chegada de um novo membro na equipe de jovens. Este jovem, ele iria estar ajudando agora a equipe dos jovens da igreja a evangelizar mais e a fazer novos projetos para aquele lugar. O nome dele era Daniel. Daniel, ele era sobrinho do pastor. Havia perdido os pais há mais ou menos 1 ano atrás. Mas Daniel, mesmo assim, era um rapaz de sorriso fácil, de olhos expressivos, que parecia ver além das aparências. Daniel havia se mudado de vez agora para a cidade, para trabalhar como arquiteto. E também ele era muito engajado no teatro da igreja. E logo de cara ele se mostrou engajado nas atividades de toda a igreja. Daniel realmente era uma pessoa que ele buscava realmente a Deus. Apesar da tragédia que ele havia passado, ele não demonstrava isso. Ele era grato a Deus porque os pais deixaram um exemplo de fé e de paz maravilhosos, que o ensinaram que o melhor caminho a seguir era o caminho com Jesus. Ele era grato por todo o tempo que os pais viveram ao lado dele. Agora já formado, ele poderia prosseguir a vida. Por obra do destino e dos planos de Deus, Daniel foi morar bem próximo da casa de Sara. Ele alugou uma casa bem próxima à casa dos avós de Sara. Logo os avós de Sara o convidaram para ir almoçar com eles nos primeiros dias que ele chegou. E Daniel ali era super gentil com os avós de Sara. Conversaram tantas coisas que pareciam se conhecer há muito tempo. Os avós de Sara logo gostaram demais de Daniel e falou que ele poderia ir quando ele quisesse almoçar lá. Mas ele agradeceu, disse que não queria ser um vizinho enxerido, que preferia deixar como estava, já agradecendo pela hospitalidade dos avós de Sara. No primeiro encontro da equipe de jovens com Daniel, Sara se sentiu um pouco acanhada. Logo, ela já tinha conhecido Daniel. Ela sempre foi reservada. Notou o olhar de Daniel sobre ela algumas vezes, o que a fez corar sutilmente. Ele era diferente dos rapazes que ela conhecia. Havia uma sinceridade em seu olhar e uma mansidão em suas palavras que a intrigavam. Com o passar da semana,
Sara e Daniel começaram a trabalhar juntos em vários projetos da igreja. Sara havia sido eleita líder dos jovens pela sua paciência com todos eles. E aí Daniel então começou a trabalhar com Sara. Já que ela era líder, ela sempre estava à frente de todos os trabalhos e ela apenas delegava as coisas para os outros jovens fazerem, como a arrecadação de comida e também de produtos utensílios para fazerem os projetos que eles tinham se proposto. Daniel trabalhava como arquiteto apenas pela manhã e à tarde e à noite era totalmente livre, assim como Sara fazia todas as outras coisas pela manhã. À tarde também sempre estava livre. Quando estavam assim desocupados das suas tarefas e rotinas diárias, Sara e Daniel, como moravam um próximo do outro, eles sempre estavam se reunindo para planejarem os eventos da igreja, organizarem campanhas de arrecadação e também eles passavam horas discutindo ideias para envolver mais ainda a juventude. E depois ele levava então essas ideias para a reunião dos jovens. E nesses encontros, eles descobriram uma afinidade surpreendente. Daniel admirava a inteligência, a compaixão e a fé genuína de Sara. Ele se encantava com a forma como ela falava sobre Deus e como sua fé guiava cada uma de suas ações. Sara, por sua vez, foi cativada pela gentileza de Daniel, por sua mente brilhante e por seu compromisso com os mesmos valores que ela tanto prezava. Um dia pela manhã, ao terminar a escola dominical, Daniel ficou na igreja conversando com alguns irmãos da igreja, alguns jovens, e Sara já estava indo embora para casa, quando uma irmã da igreja a chamou e estava assim tentando investigar a vida de Daniel, perguntando se Sara sabia se Daniel tinha alguma namorada ou alguma pretendente, porque ele realmente era um bom partido. E a irmã falou se ele não tivesse ninguém, que a Sara podia até ajudar ela a se aproximar dele. Sara ficou tão constrangida e simplesmente não quis mais continuar aquele assunto e foi-se embora. Na semana seguinte, Daniel e Sara se reencontraram novamente para fazer novos planos. Ele a fazia rir com suas histórias engraçadas e a desafiava a ver o mundo de novas maneiras, sempre respeitando suas crenças. Então Sara comentou com Daniel sobre a irmã. Ela falou que estava arrasando corações. Ele falou: eu imagino, nunca foi minha intenção, jamais. Eu estou procurando ainda a minha ungida, aquela que eu vou dividir com ela os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, a mãe dos meus filhos. Sara ficou tão sem graça, sorriu tanto, mas ficou muito sem graça. E os dois cruzaram os olhares por alguns minutos e Sara ficou constrangida e abaixou a cabeça. Depois da reunião, ambos se despediram e foram para suas casas. Os avós de Sara, sempre atentos, perceberam a mudança no brilho dos olhos da neta. Dona Clara, com sua sabedoria, logo percebeu que Daniel era um rapaz de bom coração. Ele parece um bom moço, não é, Sara? Ela comentou um dia, enquanto tomava um chá na sala de casa. Sara apenas sorriu, sentindo um calor no peito, mas não disse nada para a avó. O tempo passou e já fazia um ano que Daniel estava ali na cidade e muita coisa mudou na equipe de jovens e até mesmo os jovens estavam mais responsáveis e mais compromissados com Deus. E em uma tarde de sábado, depois do ensaio de coral, Daniel convidou Sara para tomar um sorvete e ela sim aceitou. Foi o primeiro de muitos encontros que não estavam diretamente ligados às atividades da igreja e nem mesmo aos jovens. Então assim, eles aproveitaram aquela tarde. Daniel olhava para Sara com um olhar apaixonado e ela também correspondia a esse mesmo olhar. Depois do sorvete, os dois resolveram passear pelo parque da cidade. Daniel falou: posso segurar sua mão? Aí ela falou: tudo bem, sem compromissos? Ele falou: vai depender de você, se quer compromisso ou não. Você está tão linda hoje. Obrigado, você também. Depois de tomarem um sorvete e também passarem pelo parque da cidade,
eles se comprometerem em orarem durante uma semana um pelo outro. E então assim, ele, Daniel, Sara e os avós foram um dia passear novamente no parque. A avó de Sara falou: minha filha, o Daniel é uma pessoa maravilhosa. Agora vai de você decidir o que vocês querem realmente. O avô falou também: eu também concordo. É vocês que têm que decidir o que vocês realmente querem. Vamos deixar os pombinhos e vamos passear um pouquinho. Então eles deixaram os dois a sós. Daniel e Sara conversaram bastante sobre seus sonhos e seus medos. Daniel falava sobre seus projetos arquitetônicos e Sara falava sobre o desejo de ensinar e impactar a vida de crianças. Foi então que Daniel se virou para Sara com um olhar sério e terno e disse, com a voz um pouco embargada pela emoção: Sara, eu sinto que Deus colocou você na minha vida. Eu admiro tudo em você, tudo mesmo. Sua fé, sua bondade e sua inteligência. Eu gostaria de ter realmente a oportunidade de construir algo com você, algo que honre a Deus e que seja para sempre. O coração de Sara batia acelerado. Ela sempre orou por um amor assim, um amor que fosse fundamentado na fé e no respeito mútuo. E as palavras de Daniel eram a resposta às suas orações. Foi então, depois de longos meses de convivência, eles deram seu primeiro beijo, selando aquele compromisso. A partir daquele dia, o relacionamento de Sara e Daniel floresceu. Eles namoraram com o propósito de construir um futuro juntos, sempre buscando a direção de Deus em cada passo que eles davam, em tudo que eles faziam. Até a coisa mais simples que eles faziam, eles colocavam o Senhor ali na direção do relacionamento deles. E sempre às tardinhas eles estavam ali, passeando pela cidade de bicicleta, estavam no trabalho do Senhor, nos cultos, dia de domingo de louvor e adoração, e nos trabalhos dos jovens também. Em uma tarde, quando Sara e Daniel foram ver o pôr do sol do alto da colina, que eles podiam visualizar a cidade, Daniel pediu Sara em casamento e ela prontamente aceitou, entendendo que realmente Deus os havia unido. Depois de mais 3 meses, Sara e Daniel juntos deram o sim no casamento. Seus avós foram os primeiros a abençoar a união, felizes por ver a neta tão feliz ao lado de um homem que a amava e respeitava. A história de Sara e Daniel se tornou um testemunho de que o amor verdadeiro, quando alicerçado na fé e nos mesmos valores, pode florescer de forma linda e duradoura. E assim a moça dos cabelos amaranhados e óculos, que vivia com seus avós e tinha um coração cheio de fé, encontrou o amor que seu coração sempre buscou, um amor que prometia ser eterno.